A gente começa com o caso do professor Celso. O caso do professor Celso, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Até o momento, né? O momento em que a polícia encontrou o corpo, o Balanço Geral mostrou para você ao vivo com o nosso Oliveira Júnior, com o nosso Edilson Paulo no local, na mata. Você vai lembrar daquele momento de dor, de emoção, em que a gente se abraçou aqui. Depois de 7 dias de intensas buscas, eu que estive com a família em algumas oportunidades, estive com a Laura, estive com a irmã do professor Celso Odinir. Ele com 60 anos de idade, mais de 30 dedicados à educação, mais de 20 somente numa instituição. E a gente teve a apreensão de 2 menores de idade e a prisão de 2 maiores. Vocês lembram disso? Aqui estão as imagens. Aqui estão as imagens, certo? Aqui, ó, o registro deles. Pois bem, o casal acabou sendo liberado. Como é que acontece isso, Daniel? Porque não há, segundo a polícia, nenhum elemento de provas contra o casal. Não tem nada contra o casal. Teve ali, em algum momento, a citação desses dois, mas não havia nada, absolutamente nada contra o casal. Então, na sexta-feira mesmo, os delegados deram uma entrevista coletiva para explicar como se deu, infelizmente, essa dinâmica. Que história é essa do professor estar indo para Santo Antônio? De repente, ele dá uma carona para um menor de idade, um guri de 16, 17 anos, enfim. E durante essa carona, algo não dá certo, alguma coisa acontece ali dentro do carro, o menino sai do veículo, daqui a pouco o guri volta para dentro do carro. E, infelizmente, nesse retorno, aqui está a vítima, o professor acaba sendo morto. A gente tem aqui os principais trechos dessa entrevista coletiva, um tira-dúvidas para a gente começar o nosso balanço geral, nesse caso de grande comoção aqui em Cuiabá. Vamos lá, na tela do BG. Nós conseguimos câmeras, denúncias, né? E outras informações também que nos tornaram com maior conhecimento do que realmente havia acontecido. Nós conseguimos, reunindo todos esses elementos e essas provas técnicas aqui, com o apoio de todos isso que eu tenho que ressaltar, de toda a DHPP, né? Dessa família DHPP. Então nós obtivemos êxito em localizar hoje o casal, e com a prisão desse casal, e conseguimos prender mais 2 indivíduos, dos quais logramos êxito em que eles nos levassem ao local onde havia deixado o corpo do professor. Um dos indivíduos pegou o Celso, eles foram até um bar, e no bar eles encontraram mais algumas pessoas. Aí nessa noite eles passearam, né? A noite toda, que foi de sexta para sábado, ficaram a madrugada toda andando aí na cidade, dando volta a ermos, né? Foi o que um deles falaram para nós. Então, e já no dia seguinte foi quando a menina lá tomou conhecimento que o professor tinha desaparecido. Aí ela começou a ficar preocupada. No sábado, durante o dia também, eles saíram, né? Foram para uma chácara, dessa chácara foram para um rio tomar banho. O veículo chegou a colidir com um outro veículo de uma pessoa aí, e acabaram dando volta aí nesses finais de semana. Na segunda-feira nós tivemos uma informação que eles estavam na contramão ali, esses veículos tinham passado na contramão na saída de Santo Antônio do Levegé, e nós fomos para lá, trabalhamos lá a noite toda tentando localizá-los. No dia seguinte, como nós andamos ali naquela região, no Parque Cuiabá, no Santa Terezinha, né? E por coincidência, no dia seguinte, né, na terça-feira de manhã, o veículo foi localizado ali nas proximidades do Santa Terezinha. Acreditamos sim, com a ida dos policiais lá, eles sentiram-se ameaçados e resolveram abandonar os veículos. Como o professor já ia para a chácara em Santo Antônio, né? Aí eles encontraram e foi dada essa carona, né? Aí houve um desentendimento lá entre eles, ele desceu do veículo, continuou andando, segundo ele, e o professor continuou, né? Ele mais na frente conseguiu pegar ele de novo, não, eu vou te levar de boa, tal, né? Aí segundo ele, muitas vezes aconteceu, segundo o adolescente, falou que o professor tentou ali, queria aliciar ele e tal, e ele não concordou muito com essa atitude.
né, do aliciamento. Por isso que ele partiu para cima do professor. Declaradamente, ele sustenta que ele teria cometido o crime sozinho, mas a existência ali de um liame, de um ajuste dele com os outros, inclusive com os maiores de idade, está sendo apurado. Agora, acerca do proveito que eles tiveram, que esse veículo foi utilizado por ele, da possível subtração de valores, alguma coisa em relação aos cartões da vítima ou os saques bancários, é necessário que a apuração consiga obter formalmente esses elementos, né? Mas existe a possibilidade da motivação patrimonial como crime de latrocínio. Os adolescentes, eles não têm esse pregressamento, né, a princípio, mas todos eles ali, pelos levantamentos iniciais, o que tem que ser confirmado, já tem histórico de envolvimento com crimes. O cadáver da vítima ele já estava num estágio um pouco avançado, em virtude do fato, a princípio, ter acontecido sexta-feira à noite, né? O que a princípio teria ocorrido, de acordo com a informação prestada por esse próprio adolescente, por sufocamento, por enforcamento, na realidade, né? Eles falaram que atearam fogo, que além do estrangulamento, eles atearam fogo. Na narrativa dada, como foi exposto pelo Dr. Roberto, a vítima teria, após até ter desmaiado pelo sufocamento, ela retomou consciência, o suspeito novamente ali fez a esganadura até tirar a vida. Depois teria, com o auxílio de um outro adolescente, ido até o posto de combustível. E essas informações, imagens, são coisas que, como eu falei para o senhor, a gente precisa trazer esses elementos ali mais de uma forma robusta. Mas tem a informação, sim, que eles foram até um posto de combustível, compraram combustível para atear fogo, justamente para ocultação, destruição ali do cadáver. Mas nas investigações iniciais, não ficou nada comprovado se realmente eles iam vender o veículo ou se foi, segundo eles, né, que pegou uma carona, né, houve um desentendimento no veículo, dentro do veículo, né, e o qual um desses aí veio dar um mata-leão no professor. O professor desmaiou, segundo ele voltou de novo, né? Aí ele deu mais um mata-leão e acabou ceifando a vida do professor ali. 2 são adolescentes. Analisando a conduta de cada um deles, vai ser feito um auto de apreensão em flagrante por ato infracional em face dos 2 adolescentes, até mesmo considerando que a própria ocultação de cadáver é um crime permanente, né? Ele se prolonga no tempo. Também conseguimos ter a individualização dessas condutas. Acerca dos outros suspeitos, que são maiores de idade, eles vão ser, as investigações vão ser aprofundadas, vai ser instaurado um inquérito policial para apurar de uma forma mais detida, porque existem outros elementos ali de informação que, nesse prazo tão exíguo, essas diligências todas foram feitas desde sexta-feira, né? Então existem ainda mais materiais e mais diligências para serem concluídas, mas nesse momento a gente pode afirmar que foi possível identificar realmente quem participou da situação que acabou resultando na morte do professor. O resultado, nesse momento, vai ser a apreensão em flagrante dos adolescentes, que vão ser posteriormente encaminhados para apreciação do Ministério Público, né, acerca de uma eventual internação provisória. E os outros suspeitos, em que pese não haver uma situação flagrancial nesse momento, eles estão sendo qualificados, vão ser colhidos nas suas declarações, e com os outros elementos de informação que estão sendo produzidos no bojo do inquérito, que também vai ser instaurado, possivelmente possa-se chegar a um indiciamento também desses outros indivíduos. Em resumo, a entrevista coletiva detalhada ali, só que é de acordo com a versão do guri, do menor. Porque não tem como você saber a versão da vítima. Não tem como, não é possível. Então, de acordo com a versão apresentada na divisão de homicídios, com a história toda contada, os delegados chegam à conclusão que os 2 maiores de idade não têm nada a ver com a história. Eles foram citados em algum momento ali, durante as buscas pelo corpo, ainda na sexta-feira, mas contra eles não pesa nada, não tem nenhum elemento sequer
durante a investigação, que cite, que de fato impute a esses dois maiores de idade, ao casal, qualquer responsabilidade sobre a ação dentro do carro, sobre algo premeditado, a escolha do professor como vítima, nada disso. É algo muito pessoal ali, dentro do veículo, que se desenrolam esses acontecimentos, infelizmente. Aí você pode perguntar sobre pena, né? Mais uma situação que envolve menores de idade. No máximo 3 anos. É essa a pena que ele vai receber lá na frente, uma decisão judicial. No máximo 3 anos lá dentro do sistema de internação. E por outro lado, a Laura, toda a família, os amigos, a comunidade escolar, num sofrimento para o resto da vida, porque o professor, infelizmente, não volta mais. Infelizmente não volta. Pode trazer o Porto aqui, por favor, que o Porto também está acompanhando. Ele acompanhou a entrevista coletiva, ele estava ao vivo na sexta-feira no Cidade Alerta. Teve a oportunidade de acompanhar a coletiva, de conversar com os delegados. E aquela história, né, Porto? A gente falando aqui na sexta-feira, quando o Oliveira ainda estava lá no local do corpo, no meio da mata. É aquela história, a gente tem a informação do professor, mas não como a família gostaria, como a comunidade escolar tanto pedia, que era a localização dele com vida. Circularam com esse carro, Porto, tomaram 2 multas na Avenida das Torres, deram um rolezinho com esse carro aí pra cima e pra baixo. Quando o Balanço Geral, quando a TV Vila Real começou a mostrar o caso, a gente começou a bater e a mostrar e vai a cobrar, cadê o paradeiro? Eles largaram o carro com a chave na ignição. Porto, boa tarde. Boa tarde, Daniel Santos. Boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral. É uma história, Daniel, que ela tem ainda várias pontas soltas, né? E claro que os 2 adolescentes, no caso desse de 17 anos, né, que relatou para a polícia, né, em declarações que ele que matou o professor, que ele que deu o mata-leão, né, o golpe fatal no professor, parece que ele já chegou para a polícia e naturalmente já tinha uma história montada, né, para contar esses detalhes, inclusive, de toda essa saga que ele fez, né? E naturalmente ele tenta eximir aí a participação de outros, né? Agora, é aquela história também, né? O corpo foi ocultado, né, Daniel? Jogado lá no meio do mato, depois foram até um posto de combustível, compraram o combustível porque a intenção era queimar o corpo do professor para não deixar provas, vestígios. Mas parece que não deu muito certo essa história de atirar fogo no corpo do professor. E o garoto sozinho não faria tudo isso, né, Daniel? Tem toda essa questão aí que a polícia vem levantando ainda. Mas, como os delegados colocaram, é uma fase inicial desse inquérito, né? A polícia tem um prazo aí, inicialmente 30 dias. Esse prazo pode ser, né, ampliado para chegar a esses pontos. Agora, é claro que eles contam já algumas versões nessa história toda. E é um dos princípios que chegaram, né? Que o garoto alega que o professor teria tentado, né, seduzi-lo, aliciá-lo e que por isso ele reagiu e algo desse tipo, né? Ou seja, é uma história bem estranha, sem circunstâncias, né, muito claras desse ponto onde ele parte para essa agressão toda. Ele fala que estava sozinho, que depois teria, né, buscado ajuda aí dos amigos, né? Aí tem essa garota que foi presa, inclusive, né, e que a polícia decidiu aí liberá-la. Ela seria namorada, né, teria aí um relacionamento, embora por pouco tempo, mas com o adolescente que é suspeito, né, de matar o professor, entendeu? Sim. Então, assim, está tudo muito embolado ainda, Daniel. Eu acredito que a polícia, né, os delegados estão aí, são 3 delegados focados nesse caso, né, autoridades que a gente conhece, que estão aí esmiuçando tudo isso, né, porque tem esse lado sórdido, né, Daniel, que depois que já tinham feito, né, o que fizeram lá com o professor, eles ainda acabaram, naturalmente, curtindo, né, passeando aí, indo para tomar banho de rio, passeando com o carro do professor, e depois que a imprensa começou a bater pesado dessa história toda que a gente continua acompanhando, né? Tá certo, Porto. Eu precisava abrir esse leque com você, porque você foi o meu colega que esteve lá na entrevista coletiva, que acompanhou o desenrolar e a fala de ambos os delegados extremamente profissionais, dedicados até a resolução, pelo menos uma resposta de momento para a família fazer uma despedida minimamente digna.